Vamos lá, pessoal, para terminar por hoje, vamos falar sobre juros simples. Vamos ficar só no juros simples hoje. Vocês vão ter uma ideia melhor de juros simples quando a gente for ver juros compostos, tá? Para não ficar muito longo o vídeo, eu vou tentar explicar, deduzir a fórmula aqui, respondendo já as questões. Eu devia ter tentado responder as questões de novo antes de começar, mas tudo bem. Se eu passar vergonha, vocês me conhecem. É gravado mesmo, é só desligar e fazer de novo. Mas enfim. Tem gente que diz que os juros simples não são usados. Tem gente que diz isso. Isso não é bem verdade, tá? Na apostila eu coloquei lá um exemplo de uma conta, né? Pelo que eu entendi, nessas contas, quando alguém paga atrasado, o que você faz para calcular quanto vai pagar de juros é um sistema de juros simples. Talvez porque a grande maioria das pessoas não conseguissem calcular, nem os caixas de vez em quando sabem fazer isso. Então o juros simples fica mais fácil do que os juros compostos. Outra aplicação que eu vi na prática, né, na vida real de juros simples, é no cheque especial. E aí alguém pode falar, nossa, os bancos estão sendo bonzinhos, né, cobrando juros simples. A maioria das pessoas vai ter a impressão de que juros compostos crescem mais, são maiores do que os juros simples. Isso é verdade. Normalmente é verdade, só que o cheque especial ele incide num período menor do que um. Ou seja, quando você não completa um, nesse caso, o juros simples acaba sendo maior do que os juros compostos. Vocês não devem ter entendido muito bem o que eu quis dizer com isso. Vocês vão ver, possivelmente, numa aplicação, se a gente comparar as duas coisas em gráficos. Mas, assim, vai ser uma coisa bem simples, bem simplificada, tá? Vou direto para o que interessa. Só uma observação. Dizem que o que se usa é juros compostos. Então, se uma questão cai numa avaliação, numa questão de vestibular, num concurso, e não fala que tipo de juros é, provavelmente ela está falando de juros compostos, certo? Provavelmente. Só que eu já vi uma questão simplesmente não falar nada sobre qual regime de juros é, se é simples ou compostos, e a questão ser de juros simples. Então, mas assim, em tese, quando não se fala nada, está se falando com juros, regime de juros compostos, que são de fato aqueles que são normalmente aplicados. Porém, como juros compostos são trabalhosos, envolvem potências, são mais difíceis, se a questão não te der uma aproximação, não te der um valor de tempo pequeno para calcular, né, frequentemente elas serão obrigadas a trabalhar com juros simples, porque esses aí dá para fazer de calculadora, dá para fazer de cabeça de uma forma mais fácil. Calculadora, quando eu falo, é calculadora simples, tá? A questão, a apostila já explicou aí para vocês o que é juros, né? A apostila também deve ter explicado para vocês o que é o principal e vocês devem ter uma ideia do que é um montante. O que é um montante? O montante... Ah, meu Deus, minha mesa parou de funcionar. Tá, voltou. O montante nada mais é. O que é um montante? Ó, eu tenho um principal ou um capital, depende do livro, depende da referência, usa C, usa P, enfim. Eu tenho um capital inicial, certo? O que é os juros? Os juros é o aluguel que eu recebi por ter emprestado aquele dinheiro, né? Por assim dizer, tá? Quando eu junto o capital, o principal, aquele montante inicial, com os juros, aquele montante inicial, eu tenho o montante. O que é o montante? É a soma total. É o dinheiro investido mais o que ele rendeu, tá? Eu acho que vocês entenderam isso aí. Eu acho que não preciso perder muito tempo nessa parte. Então, vamos deduzir a forma resolvendo a primeira questão. Um capital de 1.200 é aplicado em regime de juros simples por 3 anos a taxa de 1% ao mês. Calcule os juros dessa operação. Veja, por 3 anos, tá? Por 3 anos. Então vamos lá. Importante lembrar que por que é juros simples? Porque a gente tem como referência para calcular os juros sempre o principal, sempre o capital inicial, tá? Sempre esse valor. Por isso que é juros simples, é sempre sobre esse valor inicial aqui, ó. Não vou me preocupar se ele vai aumentando. Não, é sempre sobre esse valor. Então, ó, um capital de 1.200 é aplicado em regime de juros simples, né? Esquece o tempo agora, a uma taxa de 1% ao mês. 1% ao mês, tá bom? 1% ao mês. Calcule os juros dessa operação. Espera aí. Quanto é que ele vai render ao mês? 1% ao mês. Mas 1% em cima de quê?
em cima de 1.200. Certo? Então, ó, vou simplificar esse 100 aqui com isso aqui. Quanto é 1% de 1.200? R$12. Então, assim, no primeiro mês de aplicação, ele rendeu R$12. No segundo mês, lembrando que isso é juros simples, então a gente vai sempre pegar em cima do principal, do capital inicial. No segundo mês, eu vou calcular 1%, supostamente, desse valor investido lá, que seria 1.200, certo? Então, de novo, R$12. É por isso que é juros simples, porque é sempre em cima desse valor inicial aqui, ó. Então, no primeiro mês, rendeu R$12. No segundo mês, vai render R$12 também. E no terceiro mês? Vai render R$12, porque essa taxa é sempre em cima desse valor inicial. Tá? Só que a questão pediu em 3 anos. 3 anos são 36 meses. Ou seja, lá no 36º mês, eu vou ter um rendimento de R$12 também, que é 1% de 1.200. Ou seja, quantas vezes isso aqui aconteceu? Ó? Né? Como é que eu vou fazer para calcular o total de juros dessa operação? Repare, ele não está pedindo montante. Tá? Ele investiu 1.200, simples assim, ele investiu 1.200, e agora ele está perguntando para você, qual foi o total de juros, sendo que a taxa de juros é de 1% ao mês. Ó, você pode ver que todo mês rendeu 12. Então você tem 12 no primeiro, mais 12 do segundo, mais 12 do terceiro, e assim vai até 12 do 36º. Então, 36 vezes 12... tá difícil hoje. 432. Que lindo, que fácil, né? Super tranquilo. As questões de juros simples costumam ser assim, tá? Vou aproveitar esta questão para vocês verem um detalhe. Olha só. Como é que eu faço para calcular os juros? Eu peguei o capital e multipliquei pela taxa. Simples assim. Só que esses juros foi de um período, certo? Isso aqui foi os juros de um período, tá? Foi de um mês. Um mês. Como é que eu fiz para descobrir os juros total aí? Eu peguei esses 36, são 36 meses, né? E somei um por um. Ou seja, na prática, que eu peguei o capital, multiplica pela taxa e multiplica pelo tempo. Nessa questão aí, ó, os juros foi 1.200, que foi o capital inicial, por isso que é juros simples, vai ser sempre em cima desse valor. A taxa foi de 1%, né? 0,01. E o tempo foi 36. 36. Pronto, é assim que se calcula juros. Muito simples. Juros simples, no regime de juros simples, para você calcular os juros, é só você pegar o principal, né, esse capital inicial, multiplicar pela taxa e multiplicar pelo tempo que você está querendo. Uma observação muito importante é que você tem que trabalhar com o tempo e a taxa na mesma unidade de tempo. Se a taxa aqui está de um mês, você tem que transformar o tempo para meses. Ou, 3 anos. Aqui é 1% ao mês. No juros simples, essa conversão é bem fácil. Quanto é que seria esse aqui, 1% ao mês em 3 anos? 36%. Né? Ao final de 3 anos, seria 36%. Ou 12% ao ano, né? 3 anos, enfim. Vocês entenderam? Ao final do período inteiro, 36%. Ao ano, se você quiser trabalhar com ano, 12% ao ano, porque um ano tem 12 meses. Tá? Bem simples. Agora, só não esquece disso. Tem que ver se o tempo aqui da taxa, a referência de tempo da taxa, é a mesma
do tempo que a questão está dando. Você tem que observar isso, tá? Não pode trabalhar com referências diferentes aí, senão dá errado. No juros simples é bem fácil. Você escolhe, ou você transforma o tempo para a unidade da taxa, ou você pega a taxa e converte para a unidade do tempo. O que você achar mais fácil aí? Exemplo, eu acho que eu vou ter que fazer 2 vídeos aqui, porque só nessa primeira eu vou tomar um tempão. Então tá, vou voltar nisso aqui logo mais, tá bom? Vamos lá, de novo aqui. Opa, caquinha. Ai meu Deus, mais um vídeo hoje. Difícil, né? Pronto. Mas quando as coisas não ajudam, o computador não quer ajudar, também não dá para... Tá, vamos responder de outra forma aí, só para ficar claro. Esse negócio de tempo é extremamente importante, então eu faço questão de fazer direitinho para vocês. Vamos lá. Não. O doutor fica dando trabalho para tirar isso aí. Então, ó, 1.200, a gente já viu como é que faz a conta. 1.200. Eu vou transformar essa taxa, ó, tá ao mês. Eu vou aproveitar que o tempo está em anos e vou colocar essa taxa em anos. Se eu tenho 1% ao mês, quanto isso equivale em regime de juros simples? Isso é extremamente importante, porque em juros compostos essa mudança de taxa vai ser sempre uma complicação, então vocês vão preferir mexer no tempo, tá? Mas no regime de juros simples, 1% ao mês é a mesma coisa que 12% ao ano. 12%. 12% ao ano, né? São 12 meses no ano, então 12% ao ano. Ou seja, respondendo a mesma questão, ó, qual vai ser os juros? Os juros vai ser igual ao capital, que é 1.200, vezes a taxa, que é 12%, né? 0,12, ou eu vou colocar assim 12%, e vezes o tempo. O tempo é 3 anos, né? Lembra-se que juros, no regime de juros simples, é igual capital vezes taxa vezes tempo. Então, 12 vezes 12, 144. 144 vezes 3, ainda bem que a gente fez as contas lá. 144 vezes 3, já estava na tela, 432. Mesma coisa. Que bonitão. Que beleza. Tá? Bom, vocês viram que para calcular os juros no regime de juros simples é bem fácil. E o que é o montante? O montante nada mais é do que o capital mais os juros. Só que como é que calcula os juros? Os juros é dado por essa forma aqui, ó lá. Eita, a caneta travou aqui. Os juros é dado por essa forma aqui, ó. Não é isso? Então, se juros é igual a isso, o montante nada mais é do que o capital mais o que é os juros? Capital vezes I vezes tempo. Então, o montante, vocês vão ver uma abreviação da fórmula, ó, C, coloco o C em evidência, esse C aqui, 1, mais, então esse C aqui já está aqui, I vezes T. Pronto. Essa é a forma para juros simples. Recapitulando, no juros simples é fácil de calcular porque a taxa, essa taxa I aqui, ela vai sempre incidir em cima do valor inicial, né? Deste capital, deste principal inicial. Enfim, vou encerrar esse vídeo por aqui, porque talvez tenha ficado um grande, aí eu respondo a segunda e a terceira, respondendo, atacando diretamente a questão sem ficar explicando muita coisa.